CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 3 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, 27 de março de 2024. Vamos juntos até meio-dia, neste clima de frio na nossa região. Mas, claro, notícias quentinhas para você. Começamos o nosso giro com informações da Fórmula 1. O 14º pódio conquistado por Lando Norris no último domingo no GP da Austrália significou uma marca para o britânico da McLaren. Ele ultrapassou Nick Heidfeld, que esteve na Fórmula 1 entre 2000 e 2001 e 2011 e se tornou o piloto com mais pódios, mais 100 vitórias da categoria. E agora destaque da Ponte Preta, movimentada macaca, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e uma ótima quarta-feira a todos que acompanham o CBN Esportes. A macaca está atenta e se movimentando no mercado para reforçar o elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem oficializou 4 reforços, mais um novo auxiliar técnico para a comissão permanente da Alvinegra. E a informação que foi apurada pelo GE, que o goleiro William Arthur, que estava no Santa Cruz, é mais um reforço para a macaca, que já também tem um acerto com o Matheus Regis, que inclusive chegou hoje ao estádio Moisés Lucarelli. E a diretoria também negocia a contratação de Sérgio Rafael, que foi um dos destaques do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Fim da linha. Chegou ao fim a parceria entre Novak Djokovic e Goran Ivanisevic. O tenista decidiu romper com seu técnico, com quem trabalhava desde 2019. A dupla conquistou 12 grandes slams e a decisão de Djoko foi tomada após um início de ano atípico por parte do sérvio. Ele ainda não conquistou títulos neste ano e teve eliminações precoces no Australian Open e no Indian Wells. E agora destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O Santos entra em campo hoje contra o Bragantino pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida na Neoquímica Arena terá início às 8h30 da noite. Aderlan será desfalque e Rainer jogará na lateral direita do Peixe. O Corinthians disputa um amistoso hoje contra o Londrina em Cascavel. O duelo terá início às 8 da noite. O volante Paulinho está entre os convocados, podendo voltar a atuar depois de 10 meses. O Palmeiras realiza nesta quarta-feira um teste no novo gramado do Allianz Parque, antes da partida de amanhã contra o Novo Horizontino. No São Paulo, Ferreirinha, Wellington Rato e Nicão voltaram aos treinamentos na preparação para a estreia na Libertadores. E o Flamengo segue como líder do Novo Basquete Brasil. O time carioca venceu o Paulistano no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, por 81-68 e conquistou a segunda vitória seguida no campeonato. O rubro-negro havia vencido Franca, segundo colocado na rodada anterior. E agora destaque do Guarani com Antônio Lupe, que ontem apresentou o atacante Renier, formado no Santos, multimilionária, e agora tenta dar a volta por cima na carreira, vestindo a camisa do Bugre. A diretoria ainda segue em busca de reforços. Deve oficializar mais atletas até o fim da semana. E a diretoria também já começa a reorganizar a comissão técnica, o staff, profissionais que fazem parte do dia a dia para a disputa da Série B. E o técnico Gabriel Milito foi anunciado no início da semana como novo técnico do Atlético Mineiro. O argentino terá uma sequência complicada. No início, conta somente com uma semana para implementar a sua filosofia e escolher o time que vai a campo na partida contra o Cruzeiro, sábado, às 4h30 da tarde, pela final do Campeonato Mineiro. Primeiro jogo na Arena MRV, em BH.
E hoje a decisão também, sabe onde? Série A2 do Campeonato Paulista. Conheceremos os primeiros semifinalistas da competição logo mais, inclusive com um time da região envolvido. Bom dia para você, Fábio Scheibe. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Os jogos estão de volta das quartas de final e vamos conhecer os 4 semifinalistas. Destaque para o 15 de Piracicaba, que recebe a Portuguesa Santista às 8 da noite no Barão de Serra Negra. Para se classificar, o Inhoquim precisa vencer por uma diferença de 2 gols, já que na partida de ida a Briosa fez 3-2. Vitória por 1 gol do 15 leva a decisão às penalidades. Além de 15 Santista, mais cedo, às 7 da noite, tem Ferroviária e Juventus. Às 7h30, São Bento e Noroeste. E às 8 horas da noite, o São José recebe o Velo Clube lá no Vale do Paraíba, viu, Julio? E agora destaque da opinião aqui no CBN Esportes com Carlão de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo ótimo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN, neste friozinho, uma feijuca hoje, hein? Meu Deus do céu. Mas vamos lá, enfim, o futebol brasileiro de volta, ou melhor, o Campeonato Paulista de volta. Hoje o Santos tem uma batalha contra o Red Bull Bragantino. O Peixe tenta voltar à decisão do Paulistão desde 2016, né? Que não volta, foi campeão na ocasião contra o Audax. E o Bragantino vai para sua terceira semifinal. E com cobrança também, né? Porque perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Água Santa e agora tem a oportunidade de chegar à decisão. Mas um duelo equilibrado e a gente espera aí uma grande partida entre peixeiros e massa bruteiros, meu caro Júlio Nascimento. Boa, Carlão. Todo mundo aí na torcida pelos times da região. Será que o 15 de Piracicaba vai acabar com essa sina aí? Meu Deus do céu, como é que sofre, né? Como sofre o torcedor do 15 de Piracicaba. Se não passar, vai bater na trave aí pelo 6º ano consecutivo. 7º ano consecutivo, o Inhoquim. Você, ouvinte, pode participar do nosso CBN Esportes. Hoje a gente vai falar muito também sobre a seleção brasileira. Claro, falar também das polêmicas envolvendo a arbitragem no jogo de ontem no Santiago Bernabéu e esse início de trabalho do Dorival Júnior com uma estrela que brilha cada vez mais, chamada Endrick. Mande sua mensagem, 998699070, 998699070, o nosso WhatsApp está à disposição. Trabalhos técnicos aqui no CBN Esportes com Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Flávio Botelho está chegando com informações de Campinas aqui na CBN. Bom dia para você, Flavião. Bom dia, Júlio. Muito bom dia também a todos os ouvintes. Bem, Júlio, a Avenida das Amoreiras já tem trânsito fluindo sem transtornos no sentido centro. Mais cedo, um ônibus com problemas mecânicos deixou o trânsito bastante complicado ali na região do Jardim do Lago, no sentido centro. Agora temos uma maior movimentação apenas ali na chegada à Faria Lima, mas nada que prejudique. Na Faria Lima, o trânsito flui bem nos dois sentidos. Quem acessa a área central pela Via Expressa Valdemar Pascoal encontra boas condições. No sentido Faria Lima e Prestes Maia, segue intenso da Ponte da General Carneiro até a Marechal Carmona. Na Prestes Maia, fluindo bem no sentido Jardim do Trevo e também no lado oposto para quem segue rumo ao centro de Campinas. E lembrando, Júlio, a rodovia Dom Pedro I
continua com lentidão desde o quilômetro 120 até o trevo da Avenida Mackenzie, por conta de um acidente que aconteceu no final da madrugada com um caminhão que tombou no sentido Anhanguera, ou seja, a lentidão por ali ainda é de 9 quilômetros. O caminhão ainda permanece no canteiro central da rodovia. Sentido Jacareí, a lentidão agora é apenas ali na chegada ao trevo de Souzas. O anel viário Magalhães Teixeira continua com trânsito congestionado do quilômetro 1 até o acesso para a rodovia Dom Pedro. Só lembrando mais cedo, Júlio, a lentidão no sentido Dom Pedro vinha desde a saída da rodovia Anhanguera, ou seja, chegou a 12 quilômetros de trânsito lento. Júlio. Valeu, Flavião, pelas informações aqui no CBN Esportes. Flávio Botelho volta durante a programação da CBN, agora 11h14. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti, lombo do bacalhau macro ou morrua ou bacalhau por apenas R$ 19,90 cada 100 gramas. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Campinas. Vôlei, Renata, foi por muito pouco, mas o time masculino da cidade conseguiu a classificação para os playoffs da Superliga. Perdeu, mas ganhou. Como assim perdeu, mas ganhou? Ora, simples. Campinas perdeu em casa ontem no ginásio do Taquaral para o Minas por 3-2. Só que a vitória desses 2 sets, Campinas conquistou um ponto que foi suficiente para garantir a 8ª colocação na classificação geral da primeira fase da Superliga e, consequentemente, a classificação para os playoffs. Só que agora tem nada mais, nada menos do que o Cruzeiro pela frente. O Maurício Borges, um dos principais jogadores da equipe, no final do jogo, falou a respeito dos playoffs e do duelo contra o Cabuloso. Eu costumo falar que é outro campeonato, né? Os playoffs são outro campeonato, então descansar esse restinho de noite agora, mas já pensando no Estado Cruzeiro, né? Então é importante pra gente também estar focado nisso aí. Vai precisar focar bastante, porque o Cruzeiro é o atual campeão da Superliga, é o campeão sul-americano, campeão da Copa Brasil de vôlei e o favorito à conquista da Superliga 2023-2024. Definido o confronto, Campinas enfrenta o Cruzeiro. Além desse duelo, o Guarulhos vai enfrentar o Minas, o São José vai enfrentar o Joinville e o SESI Bauru vai encarar o Araguari. As datas dos confrontos ainda não foram definidas pela Confederação Brasileira de Vôlei. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h17. Bora falar de seleção brasileira. Ontem, Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha, o Brasil empatou com a seleção local 3-3. Num jogo de muitas polêmicas, né? E a estrela de Endrick brilhou mais uma vez. Endrick responsável pelo gol por diminuir o placar para o Brasil. E depois o Brasil buscando empate no segundo tempo com as mexidas do Dorival Júnior. Vamos ouvir a estrela do Palmeiras, Endrick, que deixou simplesmente os torcedores do Real Madrid ansiosos. Já tinha sido assim com um gol contra a Inglaterra. E agora jogando na casa do Real Madrid, que será o clube dele nos próximos anos, ele vai lá, guarda mais um. O Endrick deixou todo mundo empolgado e falou depois do empate do Brasil.
Muito feliz, né? Sou grato de tudo que Deus faz na minha vida. Graças a Deus pude fazer mais um gol. Pude ajudar meu país, pude ajudar minha seleção. Infelizmente não saímos com a vitória, mas foi uma partida excepcional do nosso time. A gente não desistiu um minuto. Saímos, perdemos e conseguimos empatar, então eu agradeço muito a Deus por tudo. E a emoção do gol, você foi comemorar com quem? Comemorar com a minha família ali, com a minha namorada também, com o meu empresário estava ali também, os amigos dos meus pais estavam ali, então, comemorar com todo mundo. O pai do Murilo também estava ali, foi uma emoção única. E já deu para sentir o gostinho do Bernabéu? Senti um gostinho, né? Maravilhoso jogar aqui e saber que um dia eu vou estar aqui é maravilhoso, mas minha cabeça mesmo está no Palmeiras e agora eu vou estar terminar a reta final do Paulista. Endrick tem muita estrela, né, Fábio Scheib? Foi assim contra a Inglaterra, ontem entrou muito bem também contra a Espanha, né? Impressionante, né? O garoto parece que nasceu iluminado realmente. Ontem entrou, parecia que estava jogando há muito tempo já, tanto pela seleção brasileira, quanto também num estádio tão grandioso como o Santiago Bernabéu, assim como foi o Wembley também, na mesma semana. E ele mostra que tem um futuro brilhante pela seleção brasileira. Pode ser, sim, um dos nossos principais exponentes, né, a conquista de coisas importantes com a seleção brasileira, um substituto de herói também, no caso do Neymar, mas o trio de ataque do Brasil com Rodrigo, Endrick e Vini Júnior mostrou muita qualidade e encantou também os madrilistas, né? E aí, Carlão, o Brasil sai desses 2 jogos com 4 pontos. Até vi ontem uma comparação, né? Poxa, se fosse o Ancelotti saindo desses jogos aí com esse rendimento, com esses resultados, a gente estaria empolgado aqui. Mas que o Dorival Júnior tem ressalvas, alguns empolgam mais, outros empolgam menos. O que Carlão de Freitas extraiu desses amistosos? Eu enxergo, não vou dizer empolgação, claro, mas com bons olhos. Fico feliz, fiquei satisfeito com o desempenho da seleção brasileira, sair com 4 pontos, enfrentando 2 seleções da primeira prateleira do futebol mundial, é algo importante, saímos com cara de time, eu acho que a partir desta equipe que o Dorival Júnior montou nestes 2 amistosos, ele pode montar, né, mais uma vez um time competitivo para a Copa América. No meio do caminho tem um amistoso contra o México, é claro que ainda é um trabalho embrionário, mas começa com o pé direito. Começou bem, com 4 pontos, uma atuação melhor contra a Inglaterra, mas ontem a força psicológica que teve o Brasil para buscar o empate, para suportar os erros de arbitragem. Então são situações que o Brasil poderá encontrar na Copa América também. Então 2 testes valiosos, um bom início de trabalho do Dorival Júnior e a expectativa de que o Brasil entrou num caminho de bons resultados, de triunfos. Vamos ouvir o professor Dorival Júnior analisando justamente esses 2 primeiros compromissos, 4 pontos contra Inglaterra e Espanha. Eu acho que, de um modo geral, se nós fizéssemos uma avaliação antes do início dessas 2 partidas, fatalmente todos apontariam que, de repente, 2 empates seriam ótimos resultados pelo momento, pela situação, pela falta de alguns atletas que estão aí lesionados, pelo encontro de uma geração onde alguns deles não haviam vestido uma única vez, talvez, a camisa da seleção, assim como a própria comissão técnica. Então, o que eu vejo, assim, nós fizemos um jogo muito bom no final de semana. É uma carga de desgaste muito alta. Tivemos uma viagem. A Espanha, ao contrário, trabalhou ao longo de 8 dias, colocou contra a Colômbia uma equipe totalmente alternativa, mudada, e para o jogo de hoje, ao contrário, uma equipe com força, com energia, bem treinada, naturalmente, porque aproveitou muito bem, ou aproveitaram muito bem esses 8 dias, últimos 9, e tinham muito mais força e atitude do que a nossa equipe no dia de hoje. Eu acho que ninguém imaginava que em 8, 9 dias essa equipe pudesse responder da maneira como respondeu. Ao seu torcedor, que ele tenha hoje uma equipe que ele possa acreditar que não vai desistir em momento nenhum, assim como uma equipe que também, enquanto esteve muito bem, equilibrada, com forças, com organização. Então eu acho que é tudo isso que nós queremos.
Agora, é cedo, é um trabalho paciencioso, naturalmente vai depender aí de uma reorganização para os 2 amistosos que antecedem a Copa América e logo em seguida essa disputa, um torneio muito importante e que eu espero que estejamos aí prontos e com um elenco bem definido, se Deus quiser, em busca dos melhores resultados. Essa parte de elenco definido, né, Carlão e Fábio, o Brasil fez alguns testes aí. Por exemplo, o goleiro Bento. O que vocês acharam do Bento no gol? Passou a segurança pra vocês? Gostei. Eu acho que ainda os meninos da Inglaterra estão num estágio mais avançado. Ederson, né? Isso, do Liverpool e do City. Mas o Bento mostrou também que em uma situação de emergência ele pode corresponder. O sistema defensivo também, eu acho que o Marquinhos ainda tem uma vaga. O próprio Neymar focado, bem, não esse Neymar aí, mas um Neymar preparado como um atleta de futebol, eu acho que pode também ter um lugar. Mas é uma seleção que deu uma cara, né? O Dorival na simplicidade, sem tantas, né, inovações, mas no simples, no arroz com feijão, ele deu uma cara para a seleção brasileira com 2 resultados expressivos, um nível de atuação diferente, mas que dá uma autoestima para o torcedor brasileiro, né? Nós estávamos super preocupados com esses amistosos, falávamos em 3-0 para a Inglaterra, falávamos em nenhum ponto nos 2 jogos, né? E de repente a gente volta com 4 pontos. Quem sabe a partir destes amistosos a torcida da seleção brasileira possa acreditar um pouco mais e o Dorival Júnior ter um trabalho consistente até a Copa América e consequentemente a Copa do Mundo. Dos testes, Fábio Chaib, algum jogador que te agradou mais em relação essas novidades, né, da lista do Dorival? Não era nenhuma novidade, né? Mas uma volta também do Lucas Paquetá, que já tinha sido convocado muitas vezes, até disputou a Copa do Mundo, mas estava fora por problemas pessoais, né? Problemas também de fora de campo. E ele acabou voltando muito bem, fez uma boa dupla de volantes ali com o Bruno Guimarães. Também o Bruno Guimarães foi substituído ontem no intervalo de jogo, mas no primeiro tempo jogou bem com o Lucas Paquetá. E principalmente também a zaga, eu gostei bastante do Beraldo. O Beraldo tem muito potencial também aí, vai crescer bastante, jogador ex-São Paulo, e pode ser pode fazer uma boa dupla de zaga aí com o experiente Marquinhos também. Tem o Casemiro que vai voltar também, que vai dar muita experiência pro técnico Dorival Júnior nessa equipe brasileira. Perfeito. Alguma ponderação, Antônio Lucas, sobre a seleção brasileira? Você que é um assíduo crítico da nossa seleção. Mas gostei, mas ontem o que chamou a minha atenção foi a não utilização do VAR na partida e como é gostoso, né, a gente debater lances em que não aconteceram nada, só que o árbitro marcou pênalti. Nos 2 lances da Espanha, na minha opinião, nada. O VAR, ele ajuda muito na questão de resultado dentro de campo. Mas como é gostoso sentar ali com os amigos na rede social e discutir os lances polêmicos sem o árbitro de vídeo. Foi uma falha, porque um jogo do tamanho entre Espanha e Brasil, o VAR era sim necessário. Mas voltamos aos velhos tempos, onde o futebol era feito apenas sob o olhar dos árbitros e dos assistentes, sem a ajuda do árbitro de vídeo. Meteram a mão no Brasil ontem. Eu não gosto de ser roubado, não. Eu não gosto de ser roubado, pô. Há muito tempo, né, Fábio Chaib, que não se via um português se aliando com espanhóis para roubar tanto o Brasil assim, né? Nossa, ontem foi ridículo, os 2 pênaltis, lamentáveis. É gostoso, é bom. É Não, bom assim, de vez em quando, não valia nada. Eu acho se que tivesse o VAR uma Copa não do valia Mundo... muito, então... não valia muito, mas um jogo à Vera é complicado. Essa discussão sobre o VAR, eu acho que ela já é uma discussão perdida. Porque o VAR não tem como você retroceder mais. Não, acabou. Você pode ajustar. Eu acho que o que irrita o torcedor, o apreciador de futebol, é a maneira como o VAR é operado, principalmente aqui no Brasil. Primeiro que os árbitros auxiliares estão numa zona de conforto, né? Qualquer coisa, tem o VAR lá. O VAR também gosta de aparecer mais que o jogo aqui no Brasil, em determinados momentos. Você tem razão. Né? Então, por isso ele faz falta. E ontem fez muita falta. Claro, o VAR que a gente acompanha na Premier League, né? Aquele VAR em que o jogador respeita a decisão do árbitro, em que o VAR ele não aparece tanto, não aparece mais que o jogo. Este VAR é o que queremos. Mas ontem, cara, foi um absurdo. Tanto é que o 3º gol do Brasil, eu comemorei muito mais em virtude do assalto que nós sofremos do que propriamente o empate.
Pô, na hora que o Paquetá balançou a rede, pô, gritei, parecia gol do meu clube de coração. Porque eu tava com esse árbitro português, ó, engasgado. Tá louco. Criou um clima. Pô, e xinguei e tal. Né? Até o final do jogo, lá, a discussão do Vinícius Júnior com os jogadores do banco. Sim, criou um clima de jogo, Um clima foi bacana. pegado, assim, no Mas Santiago não é Bernabéu. gostoso, assim, você sentar... Por exemplo, o primeiro pênalti do João Gomes. No primeiro momento eu falei, Luke, mas- pênalti. Aquela câmera, pênalti no Brasil, aquele lance no Brasil, sem VAR, 100% dos árbitros marcam. Com VAR, aí o VAR já é Sim, acionado. sim. Na Mas na principalmente Europa... a câmera de trás, né? Aquela câmera de trás mostra nitidamente que não foi. Exatamente, mas na do outro De ângulo, frente, que ele ergue a perna e é ao contato. Isso. Mas assim, é um contato natural. Mas aquele lance no Brasil sem o VAR, calma. 100% dos árbitros marcariam um pênalti. Principalmente em jogos na Pauliceia desvairada. É, exatamente. Né? E agora, o segundo foi barbaridade. O Não, segundo nem no nosso futebol de quinta aqui, ó. E o Carvajal ainda aplaudiu o árbitro. Falei, que... Deixa pra lá, vai. Pô, mas eu confesso que eu não sou um assíduo apaixonado pelo futebol europeu. O Júlio pode me ajudar. Mas o Olmo, que fez o segundo gol, ele joga onde, Nossa, esse rapaz? Você sabe me informar? Fábio Chab que sabe disso. E aquele outro que fez a jogada, cair sempre pro lado esquerdo? Aimal. Nossa, você tá louco. 16 anos. É o Hendrick espanhol. 16 anos o garoto. Né? Meu Deus, E que máquina, velho. Bom jogador, hein? Gostei desses O Brasil dois jogadores. agora, tirando os erros de arbitragem ontem, o Brasil Você sofreu. perguntou, Lupe? Eu acho que Onde que ele joga? O Amal joga no Barcelona, né? Não, o outro. O Dani Olmo. Dani Não Olmo. era do Valência? Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. Mas ontem... Não, Red Bull Leipzig. Red Bull Leipzig. O resultado foi Alemanha, bom, foi né? importante. A maneira como o Brasil se comportou para reagir. Agora, o nível de atuação foi abaixo, mas também muito em virtude da Espanha, hein? A Espanha, com toques rápidos, toques curtos, conseguiu envolver o Brasil. É isso. Tá vendo só? É bom falar de seleção brasileira e que o Brasil continue nessa pegada aí. Autoestima, acho que deu uma... Né? Eu acho que é um legal. primeiro trabalho, Pra quem uma primeira amostra que impacta. Pra quem tomava pau da Colômbia, Pô, do Equador... Sexto nas mas calma. eliminatórias. Não, mas... Vamos lá, não, um passo cada vez. Mas assim, você perde da Colômbia, você perde do Equador. Quem mais perdeu pra quem mais? Paraguai. Empatamos com a Venezuela, Com né? a Venezuela. Aí Pô. você ganha de Inglaterra e empata com a Espanha, pô, tava ruim. Não ficou bom, mas parece que melhorou. Deu É uma isso. melhorada, opa. Na volta a gente fala de futebol local, hein? Agora Aí. são 11 horas e 31 minutos. Repórter CBN. Quarta-feira, 27 de março de 2024. Os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão estão sendo transferidos para outros presídios federais. Eles estavam na Papuda, em Brasília, desde domingo. Chiquinho deve ser levado para Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e Domingos para Porto Velho, em Rondônia. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, permanece no Distrito Federal. Os três foram presos no domingo, suspeitos de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. O número de divórcios no Brasil em 2022 aumentou 8,6% e chegou a 420 mil. A base de comparação é o ano anterior. O Centro-Oeste apresentou a maior variação, com uma taxa de 26,5%. Em segundo lugar, apareceu o Nordeste. Na média, os homens se divorciaram aos 44 anos e as mulheres aos 41. Os dados fazem parte do Registro Civil e foram divulgados pelo IBGE. Mergulhadores que participam das investigações sobre o navio que bateu contra uma ponte em Baltimore, nos Estados Unidos, recuperaram a caixa preta da embarcação. Eles também encontraram o gravador de dados do porta-container. A batida provocou o colapso total da estrutura. Hoje, as autoridades encerraram as buscas por vítimas. Segundo o chefe do Corpo de Bombeiros, 2 pessoas foram retiradas da água, uma em estado grave. 6 operários que trabalhavam numa manutenção da ponte desapareceram. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN.
As principais notícias do dia, a cada meia hora. O valor de um Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Muito bem, são 11 horas e 35 minutos. Rapidamente aqui registrando as participações dos nossos ouvintes. O Renato Alves. Bom dia, amigos. Temos que falar sobre o Rodri, disparado o melhor volante do mundo. O Rodri joga muita bola, né? Ele usa o número 16, que por muito tempo foi ostentada por Sérgio Busquets, que também foi outro grande volante. E ele é completo, né, Carlão? O Rodri é... Herói do City, né? Completo. Herói da última liga, completo, não só um volante de marcação, bate bem na bola, chega na área, tá louco, jogadorzaço. Pessoal, bom dia, boa semana. Já dando a minha resposta à pergunta que farei, sim. A pergunta, com essas apresentações razoáveis desses dois jogos contra adversários de alto padrão, conquistando uma vitória ou empate, nomes como Casemiro, Neymar, Marquinhos e outros podem balançar? Abraço a todos do Vaz. Ele manda aqui sim. Eu acho que essa turma ainda vai para o processo, né? Não tem como você abrir mão de eu acho que ele vai lideranças. Ele vai fazer. É claro que correm riscos, né, estes atletas. Mas ele vai fazendo uma transição, até porque o Marquinhos é importante, sem dúvida alguma. O próprio Casemiro, né, jogador de muitas Copas, jogador multicampeão pelo Real Madrid. E o próprio Neymar, né? O complicado de falar do Neymar é que o Neymar gera muitas emoções, né? Muitos debates, muitos gostam, outros nem tanto. Algumas situações extracampo do Neymar realmente irritam a postura do Neymar, mas o Neymar jogador, o Neymar bem fisicamente, com qualidade, como atleta profissional, ele é importante. Não tem como a gente abrir mão do Neymar neste momento. Mas, claro, são jogadores que vão precisar jogar muito mais do que tem jogado para cravarem realmente o espaço na seleção brasileira. Mas serão importantes, sim, nesta transição do técnico Dorival Júnior. É isso. Bom dia, CBN. Primeiro pênalti não foi, porém o segundo eu acho que foi. O VAR marcaria por conta do toque. É o do Beraldo, né? O segundo, né? Mas o toque ocorreu, a bola já tinha. Mas eu achei. É que assim, é muito rápido, né? A tomada de decisão ela tem que ser muito rápida. Mas acho que o Beraldo dava para recuar. Sim. Ele conseguiria. Ele foi com muita saúde. Ele conseguiria fazer só a sombra ali, né? E dificilmente a jogada ia se desenvolver tanto. Aliás, o Beraldo. Meu amigo, Beraldo. O que foi aquele gol da Espanha, hein, cara? Nossa, emoções. Nossa, o Beraldo ficou ali vendido, né? E um zagueiro. E é claro que o torcedor do PSG fala assim: meu Deus, tomara que no clube ele não faça essas apresentações. Mas eu ainda acho que o Beraldo é o futuro da defesa do Brasil, ao lado de nomes como Murilo. Não o Murilo do Palmeiras, acho que o Murilo tá na Inglaterra, jogava no Corinthians, mais jogador. Mas Beraldo vai dar a volta por cima aí, sem dúvida nenhuma.
Vamos agora com informações do futebol paulista. Vinícius Moura está chegando aqui no CBN Esportes. O Campeonato Paulista retorna hoje com o primeiro jogo da semifinal. O Santos duela com o Novo Horizontino na Neoquímica Arena a partir das 8h30 da noite, com o desfalque do lateral Aderlan, que ainda sente dores na coxa. Rainer será o titular no lado direito da defesa. O Peixe também não terá o meio-campista Otero, que cumpre suspensão. Além de utilizar o estádio do Corinthians, o Santos terminou sua preparação para o duelo no Centro de Treinamentos do Alvinegro Paulistano, o CT Joaquim Grava. Todos os 40 mil ingressos à disposição foram vendidos. O confronto é disputado em partida única. Um empate no tempo normal levará a disputa para os pênaltis. Um dia antes desse jogo, o Peixe recebeu uma nova punição na FIFA. O Santos está proibido de registrar jogadores por causa de uma dívida de 20 milhões de reais com o Krasnodar da Rússia por causa da contratação de Cueva em 2019. O Corinthians terá um amistoso hoje contra o Londrina, em Cascavel, no Paraná. O jogo terá início às 8 da noite. O volante Paulinho está relacionado para o confronto após 10 meses sem atuar devido a uma grave lesão no joelho. Paulinho está com 35 anos de idade e o contrato do volante se encerra em 3 meses. O Palmeiras realiza hoje um teste no novo gramado do Allianz Parque antes da reabertura do estádio, amanhã contra o Novo Horizontino, em outra partida da semifinal do Campeonato Paulista. O zagueiro Gustavo Gomes continua como desfalque. Ele está recuperado de uma fratura no pé e Gomes tem chances de voltar a jogar na final do Paulista, se o Palmeiras passar pelo Novo Horizontino. O São Paulo contou com o retorno de 3 jogadores no treinamento de ontem. Os meias Nicão e o Wellington Rato e também o atacante Ferreirinha. Nicão e o Wellington Rato ficaram fora dos últimos 3 jogos do São Paulo e Ferreirinha se machucou na eliminação do Paulista contra o Novo Horizontino, perdendo os treinamentos em campo na semana passada. De São Paulo, Vinícius Moura. 11h40, agora voltamos às atenções para as semifinais do Campeonato Paulista e claro que todo mundo é na expectativa, né, de ver qual será a grande decisão. Santos e Palmeiras são os favoritos neste momento para você, Carlos de Freitas? Olha, pela fase de grupo, sim. Palmeiras, claro, favorito. O Santos caiu de produção nos últimos jogos, né? Passou um sufoco danado contra a Portuguesa, quase que fica de fora, mas hoje é uma nova partida, um novo local, contra um perigoso Bragantino, né? Nós vínhamos aí discutindo o local do jogo e tal, mas eu acho que o próprio gramado da Neoquímica Arena ela favorece muito ao estilo de jogo do Bragantino, o toque rápido, o toque curto, mas o Santos tem jogadores diferenciados também. A única ausência é o Aderlan, né, que não joga o Rainer, que tem feito aí um grande Paulistão. Um Santos um pouquinho favorito, mas um duelo super equilibrado pela força do Bragantino. E outra coisa, acho que chegou o momento da gente cobrar o Braga também, né? Pelo investimento que tem, pela força financeira, pelos jogadores que possui. O Bragantino é um time para bater de igual para igual com o Santos. Há algum tempo bate na trave também para chegar à decisão do Campeonato Paulista, notadamente ano passado, quando o Cleiton deu uma pichotada e levou a decisão para os pênaltis contra o Água Santa. Mas hoje um jogo legal, um jogo bacana, estou muito curioso para ver a postura do Santos jogando como mandante na Neoquímica Arena e o próprio Bragantino jogando num local que combina com a filosofia de jogo da Red Bull. E aí, Fábio Scheibe, teremos Santos e Palmeiras na final ou Novo Horizontino e Bragantino podem surpreender? A obrigação dos grandes é realmente confirmar esse favoritismo, né, e chegar à final. Palmeiras e Santos também. Concordo que o Santos e Bragantino é um jogo mais equilibrado, mas o Palmeiras terá dificuldades também com o Novo Horizontino. Bragantino, falando um pouco do lado do Bragantino que não deve contar com um dos principais jogadores, né? O Lincoln se machucou naquele duelo contra a Inter de Limeira, estava em tratamento, pode ser o desfalque para o técnico Pedro Caixinha nesta noite. E ainda falando sobre esse duelo do Santos na Neoquímica Arena, hoje os arredores da Neoquímica Arena amanheceram com provocações da torcida santista, viu? A torcida do Corinthians fez bastante cartazes e faixas, lembrando 7-1, falando da Série B também, que o Santos vai jogar essa noite, e até o caso Robinho também veio à tona. Então, esse futebol fora das 4 linhas aí já tem bastante provocação, o Santos jogando pela primeira vez como mandante no estádio corintiano, né?
Perfeito. O Carlão é contra, né? O Carlão mantém a opinião dele que o Santos... Sim, mas a gente já debateu e Fábio Scheib estremecemos até a nossa Marcelo amizade. Teixeira na linha, presidente do Santos. Travamos bons embates aí, cada um defendendo. Você dá com o Carlão? Tô com o Carlão. Mas eu acho a Você banalização da rivalidade. Eu acho que Santos e Corinthians são rivais. Eu não consigo entender jogo treino, alugar o estádio. Eu, sinceramente, não gosto, mas respeito. O Fabião tem outra opinião, vários ouvintes também têm uma opinião diferente. Não, mas uma coisa que chama atenção, Carlão, o Santos treinar no CT do Corinthians, isso eu realmente não entendo. Cara, isso eu não entendi. Eu sou meio... O pessoal até brincou comigo que eu sou conservador com relação ao futebol. Eu ainda conservo algumas coisas, né, da década de 80. Não sei se eu preciso me modernizar ou não, mas eu continuo não concordando com o Santos na Neoquímica, mas tá aí, tá marcado. O Peixe vai lotar o estádio aí e a possibilidade de chegar à decisão. Esperamos aí um grande jogo entre Santos e Red Bull Bragantino. 11h44. Na volta do intervalo tem informações da Ponte do Guarani com novidades aqui no futebol de Campinas. Tudo isso e muito mais daqui a pouco no CBN Esportes. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h46. O cara tá no WhatsApp e quer que espera ele acabar Desculpa, de conversar. Valmir Bertoleto, é isso aí, você é o cara. Tudo errado, Vamos lá, mesmo. informações da Ponte Preta, Lupe, até porque é uma semana de irrita, novidades na Macaca, né? Os primeiros reforços aparecendo e agora mais jogadores chegando no Majestoso. Júlio Nascimento e ouvintes do CBN Esportes, é isso mesmo. A gente vai começar pelo começo, porque a Ponte ontem anunciou de forma oficial, ou seja, jogadores já estão treinando com o elenco da Ponte, já passaram pela bateria dos exames médicos, já estão tudo ok, e aí a Ponte oficializou. São eles, o zagueiro Joilson, que estava no Água Santa, o volante Lucas Bochecha, ex-Inter de Limeira, o meia Dudu Vieira, ex-Santo André, e o atacante Everton Brito, outro atleta que defendeu a Inter de Limeira no Campeonato Paulista. Jogadores que já estão integrados ao elenco do técnico João Brigatti participam das atividades no CT do Jardim Olina e também no estádio Moisés Lucarelli. Além desses 4 atletas, a diretoria também anunciou a chegada de Fernando Alcântara, que vai assumir o cargo de auxiliar técnico da comissão permanente.
chega para o lugar do Basílio Amaral, que acabou saindo da Ponte Preta. Ele tem passagens por equipes de base na Espanha, Arábia Saudita, Japão e até pela seleção brasileira. Passou por clubes como Portuguesa, Figueirense, Botafogo, Atlético Paranaense, entre outros. Agora começa outras especulações. Já está em Campinas e deve ser anunciado em breve o goleiro William Arthur. Ele tem 26 anos, jogador que estava no Santa Cruz, participou de 8 jogos no campeonato local, no campeonato pernambucano. Só resta questões burocráticas para serem resolvidas e o Arthur ser oficializado, o William, né, no caso, ser oficializado como jogador da Ponte Preta. Outro atleta que está em negociação é o zagueiro Sérgio Rafael, pouco mais experiente, tem 31 anos, natural do Rio de Janeiro, começou a carreira no Vasco, passou pelo América, Duque de Caxias, CRB, futebol português, também passou pelo futebol de Malta, Arábia Saudita, passou pela Bolívia, vários países do exterior e é um dos destaques do Nova Iguaçu, que está finalista, né? O finalista do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Eliminou o Vasco. Eliminou quem? Vasco da Gama. Exatamente. Então, o Sérgio Rafael, com PH, Sérgio Rafael, também está na mira do Departamento de Futebol da Ponte Preta. E quem está chegando, já deve ter chegado, é o Regis. Não do Guarani, o Matheus Regis, que foi destaque do São Bernardo no Campeonato Paulista. Muitas novidades no estádio Moisés Lucarelli. Muitas contratações para a Macaca, que estreia na Série B contra o Coritiba, sem data definida ainda pela CBF. Ó, entre chegadas e especulações, Carlão, temos praticamente um novo time para a Série B. Ó. No gol, o William Asman, do Santa Cruz. Não, o William Arthur. Ele tava usando o William Asman lá aqui vai ser o William Arthur. Não vem com esse negócio de Asman. O William Arthur. O William no gol. Vamos de William. Na lateral direita, há procura por um jogador. Pode até ser o Vitor Ricardo do São Bernardo, mas aí a gente deixa em aberto aquela lateral direita. Essa tá em estado bem inicial ainda, né? A Ponte não tem nenhum nome avançado ainda pra lateral direita. Zagueiro, Joilson, ex-Água Santa, tá aí. E o Sérgio Rafael tá chegando, Nova Iguaçu. Uma dupla nova de zagueiros à disposição do Brigatti. Pode até que alguém saia aí nesse meio caminho, né? Na lateral esquerda, o Zé Mário vai ser anunciado, né, Lupe? Em breve. Zé Mário, só questões burocráticas ainda também. Tem contrato com a Inter, né? Parece que até o dia 10. Aí dá pra montar um meio campo com o Lucas Vieira, com Dudu Vieira, o Lucas Bochecha, Regis. E Mateus deve chegar Regis. Um meia aí, né? Mas o Matheus Regis faz a meia. Aí Everton Brito e Matheus Regis, técnico Fernando Alcântara, que é o auxiliar agora do Brigatti. Então, caraca, você montou um time. É o time do Rachão aí. Mas então vamos fazer um exercício aqui no Boletim da Ponte. Quantas contratações? Por enquanto, 7. Alguém vai sair. Mas 7 confirmadas, né? Aí tem o Sérgio Não, Rafael. vamos colocar aí, são 10 contratações mais interesse. Isso. Mas se nós observarmos também posições carentes, né? Porque o sistema defensivo da Ponte, na reta final, ele foi mal, né? Contra o Novo Horizontino foi mal, contra o Palmeiras nem se diga, contra o próprio Santo André também foi mal. Matheus Silva ainda não se encontrou nessa temporada, não sei se vai sair, mas a Ponte vai precisar qualificar o Nilson Júnior, mesmo sendo titular durante o Campeonato Paulista, não passou aquela confiança. Então são posições que o meio-campo a Ponte perdeu muito, né, com os 3 meninos que saíram, o Felipe Amaral, o Filipinho e o Leonaldi, por isso chega aí o Bochecha e o Dudu Vieira, 2 experientes, né, em relação aos que saíram. Na meiuca, o Matheus Regis pode fazer essa função, só com o Elvis vai ser difícil, né? Não só pela condição física, mas o Elvis é um veterano. Talvez o Elvis seja utilizado muito mais em jogos dentro do estádio Moisés Lucarelli. E à frente, o Everton Brito, que é um jogador de velocidade, a Ponte sentiu muito a falta, até porque o Iago Dias conviveu com algumas lesões, o próprio Dodô também. Então chega o Everton Brito para dar aí uma sustentação neste setor. Então são posições quer dizer, posições, a gente falou de zagueiro, de volante, de ataque. Então mostra que a Ponte teve carências, sim, no Campeonato Paulista. Posso ser polêmico? Opa. Eu não tenho informação nenhuma, tá? É claro que a seleção brasileira, ela coloca vários jogadores em evidência. Entre eles o Bento, que fez a estreia, sim. E o Fabrício Bruno, né, do Flamengo, que agora já tá na mira de vários clubes europeus.
Luiz Aquim, ele foi titular e capitão da Bolívia. Jogou com o Andorra, tudo bem. Mas, cara, o cara quando assume, o cara quando chama atenção na seleção, ele é muito valorizado. Então a pergunta aqui, não tem informação, tá? Será que não é ele? E a própria também, pode ser, sem dúvida. O próprio Zé Mário, no lugar do argentino, do Risso, né? Que foi muito valorizado, vai disputar a Série B pela Ponte Preta, mas foi um jogador que se destacou no Paulistão. E a gente sabe, se destacou com a camisa da Ponte Preta, chama muito a atenção. Então talvez a Ponte já esteja aí se blindando com relação a alguma reposição. Quem que era o reserva do Risso? Acho que não tinha, né? Não tinha, né? Jogava... Também, então, até por isso que a Série B, ela requer... Carlos, né? Que tá voltando, né? Fez até matéria no GE, mas ainda muito prematuro, né? A lesão dele foi muito grave. Mas a Série B também, ela requer um elenco forte, um elenco robusto, /qualificado, né? É isso, 11h54. Agora a gente desce a Avenida dos Esportes, Ayrton Senna. Isso. E que se eu fosse vereador, eu mudaria pra Avenida Oswaldo Alvarez, o Vadão. Não, o Oswaldo Alvarez vai ser a futura arena. O José Duarte. A minha ideia é essa. O José Luiz Carbone. Já defendi essa ideia. Mas quando que vai sair essa arena? Você tem? 2031. Eu não vou estar aqui Segundo a previsão. Como assim, pô? Que isso, Luffy? Calma aí. Passado é passado, presente é presente. Vai. Guarani, informações do Bugre. Vamos ouvir o Renier, atacante, joia, formado na base do Santos, multa de 450 milhões de reais, só que deixou o peixe de graça e agora quer dar a volta por cima na carreira, ainda jovem, com a camisa do Guarani. Sou grato demais ao Santos por ter abrido a porta para mim. Por anos maravilhosos que eu passei lá, mas infelizmente ciclos sinceros, né? Estou feliz por aqui, fazer um grande trabalho aqui, se precisar vai dar tudo certo. Lógico que infelizmente acontece, né? Carreira de jogador, infelizmente estamos propícios para qualquer coisa. Sempre com a família do meu lado me apoiando, o staff também, todo mundo ali certinho. Estou bem, fiz bastante jogos, último ano, fiz 26 jogos, 16 gols. Tô bem demais e feliz e quero trabalhar, sabe? Olha, cara, a Guarani tá abrindo as portas pra mim, né? Eu 20 anos, tenho muita coisa pra viver ainda no futebol. Agradeço demais pelo que estão fazendo por mim e estou prestes a retribuir o trabalho. Bom, o Guarani também deve anunciar até o fim da semana a chegada do Caio Dantas, atacante, e também do Luan Dias, meia que estava na equipe do Água Santa. São os nomes que são especulados no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Além de jogadores, a diretoria ainda procura um novo superintendente de futebol para assumir o cargo do Juliano Camargo, né? Por enquanto, quem assume essa função é o Danilo Silva, o ex-jogador do Guarani, que tem apresentado, inclusive, esses atletas que foram contratados pelo Conselho de Administração. Aliás, Juliano Camargo e o Pastana, na mira do Goiás, que está sem também um homem forte de futebol. O Goiás que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E a diretoria também está mudando ali o staff, a comissão técnica, membros ali da comissão técnica. É o caso do nutricionista Kaique Mioto e os fisioterapeutas Vitor Stefanini e o Alexandre Leite, que não devem permanecer no clube. E a diretoria aí tem alguns profissionais na mira, entre eles o Gustavo Simonassi, que atualmente está na Itália, no Torino. Eu não sei não se volta pro Brasil, hein? A informação que eu tenho é que é muito difícil isso acontecer. Inclusive, clubes italianos estão interessados no Gustavo Simonassi, que trabalhou no Guarani até 2019, quando o Ricardo Moisés assumiu. Ele foi pro futebol italiano, mas é um nome na mira aí. Falando sobre o Renier, é isso, né? Isso. Às vezes me confundo. É um jogador, Carlão, que eu prevejo aí ele atuando como uma espécie de coringa nesse ataque, né? Jogando em várias funções, inclusive ele falou isso na coletiva também. E outra, 20 anos, né? É um jogador que ainda está iniciando a carreira, teve o início de muita badalação, e isso em alguns momentos atrapalha, né? Tanto é que atrapalhou o Renier, além das lesões, mas 20 anos, tem muito tempo pela frente, né? O Guarani aposta no trabalho do jogador, se der certo, é claro que o Bugre vai colher frutos, né, desta situação, mas é um jogador que tem condições, tem velocidade para jogar pelos lados, tem um faro também para marcar gols, que o departamento físico do Guarani consiga colocar o Renier em ritmo de jogo, numa condição física aceitável para ajudar e ser, quem sabe, um protagonista. Num primeiro momento ainda vai cavar um espaço, vai tentar buscar aí um lugar ao sol. O que eu digo lugar ao sol, uma titularidade, não chega com esse status, mas 20 anos, menino da vila,
já mostrou que tem recursos técnicos, pode ser aí uma grata surpresa para o torcedor bugrino. Pois é, agora essas mudanças, né, no Departamento de Saúde, ok, né, faz parte de uma reformulação, possivelmente isso foi pensado aí pelo Danilo Silva, que está lá no Departamento de Futebol, pelo Sérgio do Prado, pelo Conselho de Administração e os demais integrantes aí que tocam futebol do Guarani. Mas o executivo nada ainda, né, Lupe? Nada. O Guarani ainda não está sem executivo desde fevereiro. E não sei não, hein? Sei não se o Danilo Silva eu tô com essa sensação. aí. Sabe por quê? Quando os jogadores são contratados, quando tem essa indefinição, quem vai ser o homem forte do futebol, às vezes vem alguém do Conselho de Administração ou o próprio presidente, porque tá sem ali o homem forte. E o Danilo é o responsável pelas apresentações, ou seja, é ele quem abre a coletiva. Tudo bem? Boa tarde, estamos hoje apresentando aqui, ontem no caso, o atacante Renier, 20 anos, seja bem-vindo. Então assim, ele tá fazendo esse papel. E quando tem alguém em mente, alguém na mira, melhor dizendo, alguém do Conselho de Administração vai lá ou o próprio presidente. Apesar que o presidente também não tá aparecendo muito por conta de algumas críticas que ele vem sofrendo. Até pelo trabalho que realiza. Então, não sei não. Se você falasse assim, o que você tá achando? Eu acho que ele deve ficar. Mas ele tem know-how, viu? Danilo tem, Silva, e conhece o clube, né? Conhece o clube, cria do Guarani. É um menino que fez uma carreira importante no Inter, no futebol russo, jogou no São Paulo, tem muito conhecimento. Danilo é até parceiro lá em Pinhal, gosta muito do futebol também, mas é um cara que tem condições, estudado no futebol. Se o Guarani apostar no Danilo Silva como o CEO, o cara forte, eu vejo que ele tem condições sim de entregar algo positivo. Mas tem que deixar trabalhar com calma, né? E com apoio, né, ao lado dele. Palpites pra hoje, Fábio Scheibe. 15 de Piracicaba avança contra a Portuguesa Santista. Quero palpitar sim, não quero palpitar o Santos. 2-0 Inhoquim. Opa, Carlão de Freitas. 2-1, pênaltis, Inhoquim classifica. 1-0, 15, pênaltis, Fernando Miguel, o herói da classificação. Fernando Henrique. Fernando Miguel é outro. Fernando Miguel tá no Ceará. Fernando Henrique vai levar o 15 à elite do futebol paulista novamente. O futebol precisa do 15. Desculpa. A Briosa passa. Olha só. 4 horas tem arena. Vamos na Rua do Porto. No sábado com um peixe. Amanhã estaremos de volta. Abraço, gente. Até a próxima. Valeu. CBN Esportes Campinas.